Amigos do canal Gol de Cabeça, sou Sérgio Filgueira, sou o administrador deste canal e pelo terceiro ano consecutivo vamos fazer um vídeo, um guia da Champions League que começa amanhã, terça-feira. Gravo este vídeo na segunda anterior. E para mim os dois grandes favoritos são os mesmos do ano passado. Há uns anos atrás a gente falava que a grande rivalidade, o grande clássico do futebol mundial era Real Madrid e Barcelona. Hoje, para mim, não é. É Manchester City e Liverpool. Mas isso não significa que uma dessas equipes vai ganhar o campeonato. É um torneio, meus amigos. Se Copa do Mundo fosse turno-retorno ponto corrido, a Holanda teria ganho a Copa de 74, a Hungria de 54, o Brasil a de 82. Na Premier League, a liga mais disputada do mundo, não tem campeonato nacional mais forte do que a Premier League, tanto que os caras gastam por ano em contratações muito mais do que qualquer outra liga. City e Liverpool dominam o panorama. Agora, dos últimos 5 campeonatos da Premier League, o City ganhou 4, ou seja, o City sempre entra como um dos favoritos da Champions, mas ganhar são outros 500, né? Quem diria, por exemplo, que o Real Madrid, o Mr. Champions, 14 orelhudas, seria o campeão do ano passado. Eles pareciam o Atlético Mineiro da Libertadores de 2013. Eu comparo com a Libertadores de 2013 porque o Lúcio é expulso nas oitavas de final, depois das quartas de final tem um pênalti defendido com o pé, reverte 2-0 na semifinal, ganha nos pênaltis em caso de 2-0 também, a mesma coisa acontece na final, o Tanque Ferreira perdendo o gol. Cara, a performance do Real Madrid no passado foi parecida com a do Galo em 2013. Os caras estavam sendo eliminados pelo PSG, aí tem uma paçocada lá do goleiro, depois eles revertem um resultado negativo contra o Chelsea, contra o poderosíssimo Manchester City, auxiliado por umas substituições erradas do Guardiola, como tirar De Bruyne, por exemplo, vira em 5 minutos o jogo na semifinal contra o City, na final contra o Liverpool, 24 chutes a 4 no gol do Liverpool contra o Real Madrid, mas final do jogo, 1-0, gol de Vinícius Júnior, com uma atuação antológica do Courtois, né? A gente lembra muito bem de Brasil e Bélgica em 2018, a gente sabia muito bem, há muitos anos o brasileiro sabe quem é o Courtois. Enfim, essa imprevisibilidade é que dá a graça à Champions League. Quem vai ganhar? Para mim, como falei, eu boto minhas fichinhas em City e Liverpool, mas pode dar qualquer gigante europeu. A Champions é um torneio criado em 1955, né? Na época com apenas 16 equipes, espelhado no Campeonato Sul-Americano de 48, vencido pelo Vasco da Gama, e desde o seu princípio o Real Madrid de Stéfano já conquistou 5 orelhudas consecutivos e nunca nenhum time esteve perto dos títulos do Real Madrid. Nos 40 primeiros anos de existência da Champions, houveram muitos azarões, alguns perderam na final, como o Malmö da Suécia, outros conquistando a orelhuda, como o Estrela Vermelha, né, o Estrela Bucareste, o Aston Villa, o Nottingham Forest, mas depois começa essa fase moderna da Liga dos Campeões da Europa, chamada Champions League, cuja primeira edição foi em 1992, 1993, portanto, são 30 anos de Champions League desta competição ocorrendo no atual formato. Desde então, prevalece o poderio econômico. Nesses últimos 30 anos, apenas 4 equipes conseguiram conquistar este título pela primeira vez. O Chelsea, o Manchester United, o Borussia Dortmund e o Olympique de Marseille. A Champions League virou um clubinho da bola. Somente as grandes forças do futebol mundial é que têm conseguido ir à frente na competição, além dos novos ricos.
Os 4 países europeus mais fortes têm 53 de 67 títulos, além de 48 vice-campeonatos. São 19 títulos para a Espanha, 14 para a Inglaterra, 12 para a Itália e 8 para a Alemanha. Os 2 maiores representantes dos novos ricos são o PSG e o City, mas a dinheirama dos petrodólares ainda não fizeram estes 2 times conquistarem a tão famosa orelhuda. Vamos falar agora grupo por grupo. O grupo A tem Liverpool, Ajax, Napoli e Rangers. Não é preciso dizer que o Liverpool deve, com tranquilidade, ser o primeiro colocado deste grupo. E este youtuber colocaria como a segunda força o Ajax. Eu vou colocar aí na tela para vocês um gráfico, né? Ele não está tão nítido, gente, mas dá para entender, de pressão na bola, tá certo? Da última Champions League, e você vê que um dos times que mais faz pressão na bola é o Liverpool, né? Que tem o Klopp aí há muitos e muitos anos. Klopp que levou 3 anos para ajeitar esta máquina, é sempre o exemplo que eu dou para os clubes tupiniquins que acham que trocar treinador sempre é a solução, tá certo? Na temporada passada, o Liverpool disputou todos os jogos que ele podia, ele ganhou as 2 Copas inglesas, praticamente sentiu o gostinho de faturar a Premier League, mas o City virou um jogo improvável em cima do Aston Villa em 14 minutos, e também, a gente já comentou aqui nesse vídeo, né? Massacrou o Real Madrid na final, mas no futebol a gente depende que a bola entre, né? Se a bola não entrar, não tem jeito. Já começou a temporada faturando a Supercopa da Liga Inglesa em cima do City. Sem dúvida nenhuma, neste grupo A, a segunda força é o Ajax. Ajax, que é um dos clubes do planeta que melhor sabem trabalhar a base. Há poucos anos atrás, foi vice-campeão da Liga Europa com um time com idade de 22 anos, mas teve a perda do treinador, o Ten Hag, teve agora no finalzinho da janela a perda do Antony. O Ajax sempre consegue nos mostrar novas peças, novos talentos, né, mas com certeza deve vir mais enfraquecido para esta temporada. Na temporada passada fez a melhor campanha da fase de grupos, mas caiu nas oitavas de final para o Benfica. Em relação aos outros 2 integrantes do grupo, Napoli e Rangers, devem figurar. Quem deve passar mesmo é Liverpool e Ajax. Grupo B, Atlético de Madrid, Porto, Bayer Leverkusen e Bruges, da Bélgica. O Atlético de Madrid tem a sua tradição na Champions, já foi vice 3 vezes e, inclusive, já foi campeão mundial de clubes sem ter sido campeão da Champions, já que o campeão, na época, não quis disputar a final do Mundial, e o Atlético de Madrid tem esse título de campeão mundial na sua prateleira, vencendo o Independiente. O grande destaque para mim do Atlético de Madrid está no banco, o argentino Simeone, que está lá desde 2011 e mudou o time de patamar. O Atlético de Madrid está disputando a sua 9ª edição consecutiva de Champions League, tem um reforço aí da volta do Morata. Como já dissemos neste vídeo, a Champions é dominada pelos países da Espanha, da Itália, da Inglaterra e da Alemanha. Nos últimos 20 anos só deu estes 4 países, com exceção do Porto, em 2004. No ano passado, o Porto caiu no grupo da morte, com Milan, Liverpool e Atlético de Madrid, ficou em terceiro, mas depois acabou sendo eliminado na Liga Europa. O Bayer Leverkusen torce passar para as oitavas de final para que a sua joia, Florian Wirtz, de apenas 19 anos, que rompeu os ligamentos do joelho, possa jogar nesta Champions. Seria a grande esperança do time alemão. O jovem conduziu o Bayer Leverkusen de volta à Liga dos Campeões da Europa. O Bruges tem frequentado aí a Champions League
nos últimos anos e o grande sonho é ficar em terceiro para se classificar para a Liga Europa, onde teria muito mais chances. O grupo C é o grupo da morte, com Bayern de Munique, Barcelona, Internacional e o tcheco Vitória Pilsen. O Bayern de Munique acaba de conquistar sua 10ª Bundesliga e nas últimas 10 edições de Champions League foi semifinalista em 6 delas. A base continua ali, Neuer, Gnabry, Kimmich, Thomas Müller. Perdeu Lewandowski, quis novos ares, novos desafios, é verdade, mas Sadio Mané veio. No Barcelona, o lema é chega de vexame, né? Em 2020, 8-2 para o Bayern de Munique. Em 2021, 4-1 para o PSG. Em 2022, nem conseguiu passar da fase de grupos, através de alavancas financeiras, ou seja, o uso de receitas futuras. Eles trouxeram aí Lewandowski, o melhor jogador do mundo, 2 vezes consecutivas eleito o melhor jogador do mundo, Rafinha, a ordem lá no Barcelona é não deixar o rival nadar de braçada sozinho. A ordem é disputar. Será que esse ano vai, Barça? A Internacional no ano passado vinha de um scudetto depois de 10 anos, a expectativa era muito grande, mas o time fracassou, né? De quebra, nesse último italiano, viu o Milan sair de uma fila de 11 anos. E qual é a chave para você tentar fazer melhor? Contratar, contratar e contratar. A principal delas, a volta de Lukaku. Quanto ao Vitória Pilsen, da República Tcheca, o nome sugere cerveja, mas a gente tem que associar com outra bebida. Café com leite, minha gente. No grupo D, bem equilibrado, a gente tem Tottenham, Eintracht Frankfurt, Sporting e Olympique de Marseille. Vamos falar do Tottenham. Kane, Son, Perisic, Lucas Moura, agora Richarlison. Não falta talento nos últimos anos no Tottenham, e bateu na trave em 2019, sendo, numa final inglesa da Champions, derrotado pelo Liverpool. Mas será que agora vai Tottenham? O Eintracht Frankfurt, depois da decisão da Champions League perdida para o Real Madrid em 1960 por 7-3, nunca mais tinha disputado a Champions, e isto foi quebrado por causa da conquista da última Liga Europa. O Sporting, que fez bonito na última edição da Champions, chegando até as 8ª de final, disputou aí o 2º lugar do português, ponto a ponto com o Benfica, e conseguiu a vaga direta para esta Champions League. O Olympique de Marseille é o único time francês que já conquistou a Champions, na temporada 92-93, logo na primeira edição da Champions League, no formato que a gente conhece hoje. Passou algumas décadas no ostracismo e está voltando aí pelo vice-campeonato francês, atrás apenas do multimilionário PSG. Tem como destaque o brasileiro Gerson, que a gente conhece muito bem dos seus tempos aí de Flamengo e mais atrás Fluminense. Grupo E, Chelsea, Milan, Salzburg e Dinamo Zagreb. O Chelsea, que com o Abramovich conquistou 2 títulos europeus, com a saída do magnata russo por causa das suas ligações perigosas com o Vladimir Putin, é um time em reformulação, né? A expectativa foi alta, porque conquistou o título no primeiro ano de Tuchel, mas teve a saída de Rudiger, de Timo Werner, de Lukaku, que foi um imenso fiasco. Chegou o Sterling, chegaram outros jogadores, mas hoje a gente pode dizer que o Chelsea corre por fora. O Milan tem muita tradição, é o 2º maior vencedor da competição, com 7 títulos. Ano passado retornava depois de 7 temporadas, mas caiu no grupo da morte. Só conseguiu uma vitória e um empate, nem conseguir para a Europa League ele conseguiu, né? Mas a expectativa agora que ele conquistou o campeonato italiano depois de 11 temporadas é que o time possa fazer um pouco melhor na Champions desta temporada. O Dinamo Zagreb, em 31 campeonatos da Croácia até hoje, ganhou 23, ganhou o 5º consecutivo. Não é muita novidade para ele ser campeão, mas deve ser, né, um
figurante da Champions League, enquanto que o Salzburg é um grande revelador de talentos do futebol mundial. Foi lá que surgiu um tal de Haaland, que hoje é a esperança de ser o homem-gol do City, que a gente fala mais à frente. No grupo F, nós temos o Real Madrid, Leipzig, o Shakhtar Donetsk de novo e o Celtic. A maior contratação dessa janela europeia, por 80 milhões de euros, foi o volante Tchouaméni, do Mônaco, né? Que investimento do Real Madrid, que viu o Casemiro querer novos ares, né? Real Madrid busca sua 15ª orelhuda, já falamos no início deste vídeo como pesou a camisa do Real na Champions no ano passado. Eu nunca vi um time superar tantas barreiras, superar tanto o improvável até conseguir conquistar a orelhuda. Mas Toni Kroos vai continuar no meio campo, assim como Modric, Benzema, de 34 anos, que com certeza vai ganhar todos os prêmios daqui para frente referente a este ano de 2022. A gente precisa falar do Courtois lá atrás, assim como os nossos brazucas que brilham, especialmente o Vinícius Júnior. Enfim, a gente não pode esquecer também do Rodrigo e do Militão. O Leipzig existe há apenas 13 anos e está na sua 5ª Champions dos últimos 6 anos. Ano passado caiu num grupo encardido, mas a gente sempre pode esperar que o time alemão possa passar e avançar para as próximas fases, assim como foi na Champions 2019-2020, em que foi bem longe. O Shakhtar Donetsk é um time de sobreviventes. A guerra aí da Rússia, infelizmente, fez o time ter muitas baixas. O Celtics, que já ganhou uma orelhuda em 1967, é um time globalizado, né? Seus grandes talentos são japoneses. No ano passado, viu o rival Rangers impedir a sua 10ª conquista nacional, mas este ano volta com tudo para a Champions League, mas deve ser um figurante, né, galera? Grupo G, City, Sevilha, Borussia Dortmund e Copenhague. Como já falamos no início desse vídeo, se fosse turno, retorno, pontos corridos à Champions League, era muito provável que o City já teria a sua tão sonhada orelhuda. Faltava o homem-gol e Haaland veio para suprir esta lacuna. Lembrando que Guardiola já dispensou o Messi, já dispensou o CR7. Eu sempre falo para os amigos, nem todo mundo gosta de entender, que esse esporte europeu de alto rendimento, não só o talento resolve, você precisa do físico também. Não à toa Cristiano Ronaldo ficou com tanta dificuldade de achar um time que o quisesse. Mas Guardiola, de besta, ele não tem nada, ele sabia que precisava deste homem para botar a bola para dentro, e sem dúvida nenhuma é Haaland. E eu acho muito interessante esses cruzamentos, né? Assim como a gente tem o Lewandowski cruzando com o Bayern de Munique, e nesse grupo G a gente vai ter o Haaland cruzando com o Borussia Dortmund. Mas, gente, eu vou apostar sempre, todo ano, no bolão que eu organizo através do site www.ligabol.com, do meu amigo PC. Você tem que escolher um time da sorte, o time que dobra os teus pontos, quando você acerta aquele resultado na cabeça, enfim. E eu sempre escolho o City. Para mim, ano após ano, o City, por causa de Guardiola, pela forma que os seus times jogam, sempre é o maior candidato ao título. Ganhar é que são elas. Ano passado, o Sevilha era favorito no seu grupo da Champions, mas acabou ficando em 3º lugar. Caiu para a Liga Europa, em que ele é o maior vencedor da história, mas acabou eliminado pelo West Ham. No espanhol, é o que acontece todos os anos, né? Se classifica Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha, e ele está aí mais uma vez na Champions. Mas, gente, a gente já falou nesse vídeo o quanto que nessa era moderna da Liga dos Campeões da Europa, nessa Champions League, como pesa o lado financeiro, e nisso o Sevilha não é
tão robusto. O Borussia Dortmund disputa sua 13ª Champions League consecutiva e está numa fase de renovação, perdeu aí muitos jogadores importantes, o principal deles, sua grande estrela, Erling Haaland. E o Copenhagen, desculpe o trocadilho, meus amigos, mas para mim está nessa Champions para tomar chocolate. E finalmente o grupo H, com o PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. O PSG tem um baita técnico para essa temporada, o Galtier, que com o Lille, há poucos anos, conseguiu a façanha de ser campeão francês em cima do próprio e multimilionário PSG. Quem me acompanha aqui no canal, né, eu sempre cravo que o PSG tem sérias dificuldades para ganhar uma Champions com o Mbappé, Messi e Neymar juntos, né? Nem todo mundo consegue entender que cada ano que passa o futebol é mais e mais dinâmico, né? Por isso, vou fugir um pouco do futebol europeu, eu falava no início do ano que o Ricardo Goulart não teria sucesso no Santos, que era uma bola fora, né? Um cara que não é dinâmico para o futebol de hoje, até o futebol brasileiro está mais intenso, estava na China, 6 meses parado, agora lá no Bahia, do Henderson, usando como atacante, como cara solto, é muito mais útil. E os melhores períodos do PSG, mais competitivo, né, em termos de Champions, né, enfim, na temporada passada, foi justamente numa época que o Neymar estava machucado, em vez do Mbappé ficar na frente, o Messi ficava de falso 9. Eu acho muito complicado quando você vai pegar times intensos, né, times que atacam a bola, especialmente um Liverpool, né, Manchester City também, você, com o Mbappé, Messi e Neymar, você ter 8 para marcar por 11. Eu acho o PSG começou voando baixo, mas o campeonato francês é uma coisa, a gente está próximo de Copa do Mundo, o nosso menino Ney, tão criticado, que só renovou com o PSG porque ele impôs a cláusula de renovação que ele tinha. Você vê que outros gigantes europeus não quiseram o Neymar, custo-benefício, quanto que ele custa, né? Olha que na temporada passada o Neymar jogou pouquíssimo. Eu tenho as minhas dúvidas, eu sei que muita gente vai me xingar, muita gente não concorda, mas é a realidade, né? Isso já aconteceu na temporada passada, tá? Quando pegou um desafio um pouquinho mais forte, o Real Madrid, o PSG não conseguiu se impor. Pode ser que eu queime minha língua, pode ser que esses caras que estão mais para o final aí das suas carreiras, como Messi e Neymar, 2 cracassos de bola, sem dúvida nenhuma, se desdobrem, se poupem no fraco campeonato francês e joguem tudo que podem na Champions League, que é o que Messi e CR7 vem fazendo nos últimos anos, e queime a minha língua, mas vamos ver se o PSG consegue chegar mais à frente nesse ano. Quem sabe o PSG não conquiste a sua tão sonhada orelhuda. A Juventus, que tem 2 orelhudas, mas coleciona muito mais vice-campeonatos, os 2 últimos em 2015 e 2017, não é sombra do time que um dia foi. Enfim, Chiellini já não está mais, Buffon, né, que eram presenças constantes nos últimos anos, viu uma sequência de 9 títulos consecutivos italianos serem interrompida, né? Já falamos desse vídeo do título de 2021 da Internazionale e de 2022 do Milan. É uma Juventus em reformulação que a gente acha que pode até conseguir passar para as oitavas de final, mas não terá time para ir muito longe nessa Champions miliardária. O tradicionalíssimo Benfica, que tem um time razoável, deve disputar essa segunda vaga com a Juventus, né? Alguém vai se classificar junto com o PSG, o outro vai para a Liga Europa e o time israelense, o Haifa, com certeza vai ser o saco de pancadas deste grupo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal. Gol de cabeça, feito para quem pensa futebol com inteligência. Amigos do canal Gol de Cabeça, este youtuber foi executivo do mercado financeiro por 25 anos e há 8 anos atua como consultor empresarial, como consultor de negócios, de investimentos, já fiz operações de venda e compra de empresas. Precisando de algo? Faça contato com o meu Instagram pessoal, Sérvio_Filgueiras,
e eu tenho a solução para te ajudar.